Agora, sabe o que é interessante? Quando a Bíblia classifica as horas do dia e da noite, ela classifica a hora de trabalhar. Quem trabalha, trabalha de dia, diz a Bíblia. E quem dorme, dorme de noite. Mas quando o assunto é oração, Deus diz, é para orar de dia e de noite. Evangelho de Mateus, capítulo 26. Nós vamos ler a partir do versículo 36. O texto diz assim: em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani, e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, que eram Tiago e João, começou a entristecer-se e angustiar-se. Então lhes disse: minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. A ordem de vigiar, é claro. Adiantando-se um pouco, prostrou sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo. E disse a Pedro: então, nem uma hora pudeste vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E o versículo 42 diz que ele volta a orar. Essa primeira oração, a Bíblia relata pelo menos 3 momentos. Deve ter durado aí pelo menos 1 hora. Porque Jesus diz para eles: vocês não puderam vigiar comigo nem 1 hora. Agora, nós falamos de despertar para a santidade. Eu quero te mostrar aqui o despertamento para essa área. Precisa envolver o despertamento em outras áreas. O Senhor Jesus está dizendo: vigiai e orai para que não entreis em tentação. A capacidade de não dispor a carne no tocante aos seus desejos depende não só da gente ter a consciência de que tem que andar em santidade, mas quais são as ferramentas que Deus nos deu para que a gente se mantenha longe do pecado. Então Jesus disse: vigie e ore para que você não entre em tentação. Ele não falou nem só para que você consiga vencer a tentação. Ele diz: você pode ter um lugar onde você se blinda a ponto dela nem entrar na sua vida. Aliás, Jesus nos ensinou, na oração modelo, que a gente apelidou do Pai Nosso, a dizer: não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal ou do maligno. Existe uma oração que se antecipa ao mal. Existe algo que não permite que o mal entre, que o pecado ache lugar em nós. Agora, se a oração vai nos proteger, nos guardar disso, a pergunta é, e é tão importante ser santo, e sem oração nós não vamos estar nesse lugar? A pergunta é, por que nossa resposta para Deus em termos de vida e oração é tão baixa? Porque normalmente esse sono vai entrando e ele vai se instalando. Irmão, se coloca no lugar de Pedro e a turma ali. Jesus diz: minha alma está profundamente triste, angustiada até a morte. Nós não temos relato de Jesus ter falado com os seus discípulos dessa forma em nenhum outro momento, a não ser esse, com aproximadamente 3 anos e meio de ministério. O que se calcula mais ou menos pelas festas, né, que a Bíblia menciona no ministério de Jesus. Agora, pela primeira vez, Jesus está dizendo: gente, eu preciso de vocês comigo. Minha alma está triste, angustiada até a morte, eu preciso. Olha que apelo feito. Agora, ele está 1 hora orando, e quando volta, os caras estão dormindo. E diz: nem 1 hora vocês deram conta de vigiar comigo. Agora, olha o que Jesus explica. No versículo 41, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Aí diz: o espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Nós temos uma lição importantíssima aqui quando falamos de despertamento. A frase "a carne é fraca", normalmente ela é aplicada de forma errada. Eu diria que 99% pelo menos, ou 0,999% das vezes que um crente usa a frase "a carne é fraca", ele está aplicando de uma forma diferente do que Jesus falou. Eu já estou há 24 anos no ministério pastoral, pregando há mais tempo que isso. Mas só como pastor eu posso te dizer, eu perdi a conta de quantas pessoas, e já faz muito tempo que eu perdi a conta, eu já aconselhei, eu já orientei, gente que veio pedir ajuda para vencer determinada área, né? Ou gente que veio buscar socorro, restauração, porque havia tropeçado numa determinada área. E ao longo desses 24 anos de ministério pastoral, quase sempre que alguém usa a expressão "a carne é fraca", é para justificar: pois é, pastor, não deu para segurar. Infelizmente não consegui resistir, não me controlei. Mas no contexto em que as pessoas aplicam, a gente não teria que dizer que a carne é fraca. A gente teria que dizer que a carne é forte. Porque afinal de contas foi ela que venceu. Foi ela que ganhou. Quando Jesus fala da carne é fraca, primeiro ele diz: o espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. O que é que Jesus está dizendo? O seu espírito. E aqui nós precisamos entender o que aconteceu no novo nascimento.
Quando nós fomos regenerados e Deus nos vivificou, isso aconteceu no nível do nosso espírito. Jesus disse para Nicodemos, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. É no nosso espírito que nós somos regenerados. É no nosso espírito que, como diz lá 2 de Pedro 1,4, nós nos tornamos participantes da natureza de Deus. Então, o seu espírito está pronto para buscar Deus. É isso que Jesus está falando. Paulo, escrevendo aos Romanos, diz, no tocante ao homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus. Seu espírito tem vontade de orar. Seu espírito quer comunhão com Deus. Jesus diz, o Pai procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito, porque a conexão e a comunhão com Deus é no nível do espírito. Paulo escreve aos Coríntios e diz, o que se une ao Senhor é um só espírito com Ele. O seu espírito, querido, quer Deus, ele quer oração, ele quer a palavra. Paulo diz, no tocante ao meu espírito, eu tenho prazer na lei de Deus. Ele diz, o problema é que eu vejo na minha carne uma outra lei guerreando contra a do meu espírito. Quando Jesus está dizendo, o espírito está pronto, ele diz, o lugar de prontidão está no seu espírito. Então nós precisamos viver num estado de consciência espiritual que nos mantenha conectados com Deus. Agora, quando ele diz a carne é fraca, ele está dizendo a carne se indispõe para buscar a Deus. Para pecar ela é forte. É para buscar a Deus que ela é fraca. É para orar que ela é fraca. Gente, vamos falar sério. Muitos de nós conseguimos ficar acordados até mais tarde, ou acordar mais cedo, ou levantar no meio da noite para algumas coisas, mas para outras não. Por exemplo, eu me lembro quando algumas das Copas do Mundo, né, para trás, algumas versões anteriores, não tenho certeza agora de que ano foi, ela aconteceu no Japão e na Coreia. Gente, a maioria dos crentes acordava de madrugada para ver jogo da seleção. Agora, sabe o que é engraçado? É que a maioria dos crentes que acordam para ver jogo diz que não consegue acordar para orar. Porque ele tem sono. Mas para acordar ver jogo, conseguia. Né? Alguns dizem, não, pastor, olha, deu tal horário, o sono bate, eu não consigo ler a Bíblia. Mas se o cara está na frente da televisão, ele fica acordado. A pergunta é, o que muitas vezes nos dá a força e a capacidade de vencer o sono e o que não? Quando a própria carne encontra algum tipo de gratificação e prazer, e é isso que acontece quando nós vamos ver um jogo a essa hora da madrugada, né? Ou quando vamos para qualquer outro tipo de entretenimento, ela consegue controlar melhor o sono. Agora, quando o assunto é buscar o Senhor, a carne se indispõe. Então, a mesma pessoa que às vezes fica acordada por outro motivo, não consegue ficar para aquilo que é espiritual, porque há uma guerra. Seu espírito está pronto, é a sua carne que luta contra. Nós precisamos entender, querido, que é despertar para a oração. Entrar num lugar onde a gente diz, a carne não nos governa. Eu vou viver nesse estado de consciência espiritual, nesse lugar de resposta para Deus. Irmão, a vida de oração não é algo fácil. Por mais que a gente saiba que é bom, existe sempre um desafio. Por exemplo, um irmão falou para mim outro dia, pastor, o senhor sempre acorda com vontade de orar? Todo dia o senhor tem vontade de orar? Ou de vez em quando, assim, dá aquela preguiça espiritual? E de vez em quando, irmão, você está me colocando num patamar quase como se eu fosse um imortal. A carne nunca quer orar. Eu digo para as pessoas, olha, o negócio vai começar a ficar bom depois de uma meia hora. E vai ficar bom mesmo depois de uma hora orando. É difícil, querido, a maior parte das pessoas entrar para um tempo de oração e dizer, que vontade que eu estava de orar. Porque normalmente a carne está assim dispondo a isso. Mas há um lugar onde você vai matando, crucificando aquela carne, vai valorizando esse encontro do seu espírito com Deus. E à medida que você começa a despertar no seu espírito, aí você consegue atropelar melhor a carne. Mas nós precisamos aprender a entrar nesse lugar de despertamento. De dizer, meu espírito quer Deus, e eu vou dar lugar para ele se encontrar com Deus. E se for necessário, eu vou estabelecer disciplina, eu vou estabelecer um padrão, eu vou ter horário, eu vou me obrigar a isso. Por que você acha que o salmista dizia, bendize a minha alma ao Senhor? Porque toda hora ele estava com vontade de bendizer a Deus? Não. Eu olho para algumas pessoas, o camarada não tem nenhum problema de incontinência urinária. Mas tem gente que chegar no culto e tem que ir 3 vezes no banheiro. Irmão, o que acontece? A carne está tentando achar formas de protestar aquilo que ela não quer participar. E nós precisamos entender o que é esse despertamento. Quando o Senhor está nos chamando a esse lugar de oração, nós precisamos entender que a gente precisa de despertamento. Por favor, diga amém. Eu não sei se você já parou para pensar, mas a Bíblia fala muito, por exemplo, sobre oração noite e dia e noite. Em Lucas 18, 7, a pergunta de Jesus é, não fará Deus justiça aos seus escolhidos que a Ele clamam dia e noite? Isaías 62, 6 e 7, sobre os teus muros, ó Jerusalém, pus atalaias, que não se calarão nem de dia nem de noite.
né? Não darão descanso ao Senhor até que Ele reestabeleça Jerusalém como objeto de louvor na terra. Agora, sabe o que é interessante? Quando a Bíblia classifica as horas do dia e da noite, ela classifica a hora de trabalhar. Quem trabalha, trabalha de dia, diz a Bíblia. E quem dorme, dorme de noite. Mas quando o assunto é oração, Deus diz, é para orar de dia e de noite. Ou seja, nessa área você não pode dormir. Nessa área você não pode ficar sonolento. Nessa área você não pode diminuir o ritmo. Quem está entendendo, diga amém. Moody, um grande evangelista, né, de um tempo anterior a Billy Graham, fez a seguinte afirmação: nessa era de correria e incessantes atividades, precisamos de algum chamado especial, uma maneira diferente de falar do despertamento, para nos retirarmos e nos colocarmos a sós com Deus por um tempo, todos os dias. Então nós vamos assumindo um ritmo de vida cada vez mais insano. Sabe o que eu acho interessante? Paulo escreve aos Gálatas e diz, olha, eu não vi nenhum dos apóstolos do Senhor, a não ser Tiago, e uma vez eu tive com Pedro em Jerusalém e foi só 15 dias. Qual foi a última vez que você visitou alguém para ficar 15 dias? E Paulo está dizendo, foi só 15 dias, como ele diz, foi pouco tempo. Mas eles tinham um ritmo, provavelmente, quando se fazia uma viagem como essa, né, lugares distantes, demorados, você não chegava para bater e sair correndo. Não se faz o tipo de coisa que a gente faz hoje, né? Isso acontece mais, por exemplo, no sábado, tem situações onde eu prego numa conferência de manhã, em outra de tarde, em outro estado, em outra de noite, em outro lugar, porque a gente tem hoje a facilidade de transporte. É comum eu pregar no norte, no nordeste do país, no sábado à noite, virar a noite viajando e estar aqui no nosso culto de manhã. Mas até por conta dessas facilidades, a gente vai aumentando cada vez mais. Teve um feriado de carnaval, porque tem muito evento, conferência, que eu consegui a façanha de pregar 14 vezes em 7 estados. A gente vai acumulando, mesmo, né, pelas facilidades que tem. Nós vamos resolvendo tudo, coisa ao mesmo tempo, né? E ainda dá um jeito de responder e-mail, WhatsApp, enquanto está viajando. Nós estamos cada vez mais abraçando mais coisas. E o que a gente não percebe é que isso pode comprometer algo que eu e você precisamos de tempo para nos dedicar, né? Estar com o Senhor requer de nós tempo, dedicação. A maioria de nós hoje não visita nem família para ficar 15 dias. Isso mostra que cada vez mais nós estamos num ritmo acelerado. Por um lado, querido, é bom, porque nós conseguimos um volume de conquista e avanço como não se tinha antes. Por outro, nós acabamos às vezes entrando num estilo onde a gente não se organiza e nem se programa para estar a sós com Deus todos os dias. E nós precisamos desse tempo e precisamos despertar